Olá, meu nome é Gláucia Trevisanuto e hoje estou aqui com o Dr. Agleilson Rodrigues Machado. Oi, doutor, tudo bem? Tudo bem, doutora Gláucia. Deu certo. Difícil esse nome, mas deu certo. Parabéns pela pronúncia. Imagina, doutor, obrigada. Doutor, em primeiro lugar, eu agradeço muito, né, o doutor ter aceitado o convite de poder participar aqui com a gente e mostrar um pouquinho, né, da sua carreira e do seu trabalho. Eu que agradeço pela oportunidade, é um prazer estar aqui e que possamos aí ter um bom bate-papo, que através desse bate-papo a gente possa de alguma forma trazer alguma informação para quem está nos assistindo. Com certeza, doutor. E sempre a nossa primeira pergunta aqui é o que te inspirou, né, a fazer direito? Na verdade, a minha inspiração a fazer o direito foi a necessidade. É uma boa inspiração, né, doutor? A necessidade me fez estudar. Porque eu nasci em uma família muito pobre. Pobre de nós não termos, muitas vezes, o que comer. E aí, nós tínhamos duas opções. Ou a gente ia se dedicar à enxada, e aí um dia eu vi que a caneta poderia ser uma opção. E o peso entre as duas me fez escolher sabiamente pela caneta. Pela caneta. E aí, eu, quando jovem ali, uma vez indo para a escola, perguntou: o que você vai ser quando crescer? Eu não tinha expectativa do que eu iria ser quando crescer. Mas aí, aleatoriamente, eu falei advogado. Mas eu gostava da profissão através dos filmes. Só que eu não sabia, né, que aquilo era possível para mim. Então, o que me fez criar o amor pelo direito foi ver cenas de filme. Porém, o que me fez efetivamente estudar o direito foi a necessidade de sair de uma situação de extrema pobreza para que eu pudesse ali trazer alguns frutos melhores. Então, eu vi ali na enxada um esforço tremendo, resolvi fazer esse esforço não com o corpo, mas com a mente. E aí... Sim, muito bem. Doutor, e você é de São Paulo? Não, sou de Minas Gerais, nasci em Minas Gerais. Exatamente, mineiro que come de queijo ali. Então, nasci em Minas Gerais e vim para São Paulo com 11 anos. Nós saímos de uma roça, efetivamente não era nem um vilarejo, era uma roça, e aí nós viemos para São Paulo, começamos a trabalhar aqui, desde jovem já trabalhava, na roça com 11 anos, aqui continuei trabalhando. Qual cidade de Minas, doutor? São Domingos das Dores. O nascimento foi em Apim, mas o convívio foi ali em São Domingos das Dores, uma cidadezinha ali perto de Caratinga e Ipatinga. E quem veio para São Paulo nessa época? Veio meus pais e meus irmãos. Ao todo, 8 irmãos. Era a pergunta que eu ia fazer. 8 irmãos, né? Porque pelo que você estava falando, me parecia que realmente eram alguns filhos, né? É o primeiro planejamento sucessório da roça, é esse, né? É verdade. Porque na roça, é a primeira lição do direito que nós podemos extrair. Na roça, as pessoas, elas recebiam terra para trabalhar, seja arrendada ou elas conseguiam. E quanto mais pessoas elas tivessem ali para trabalhar, melhor a produção. Então, para você ter um peão contratado, era muito caro. Então, as pessoas investiam efetivamente em filhos. E os filhos iam comer o que tinha. Então, essa era a criação. Então, era um investimento ali, era um planejamento já para elaborar. Com certeza, doutor. E então, quer dizer, por necessidade, você escolheu o direito. Exatamente. Eu, como comentei, vendo que não tinha um caminho ali fácil, nem um lugar nem outro, então eu vi que o estudo me daria mais oportunidades. E através desse sonho que eu criei na minha cabeça, vendo ali advogados, um dia foi perguntado: o que você quer ser quando crescer? E eu falei advogado. Apesar de, naquele momento, parecer ser uma utopia, eu acreditei naquele sonho. E acreditando naquele sonho, eu comecei a me atentar às oportunidades que a vida me dava. Você entrou na faculdade de Direito com quantos anos, doutora? Eu entrei com 28 anos. 28 anos. 28 anos. 28 anos. E nessa época, quando você finalizou a faculdade de Direito, quais foram suas maiores dificuldades?
dificuldades? Acho que primeiro você senta a uma mesa e quando você senta na primeira audiência, eu nunca tive problema para chegar e fazer um bate-papo, ouvir outra pessoa, fazer me ouvir. O grande problema que eu senti é o quê? A experiência. Sim. A experiência, porque não tem aquela regra do café com leite. Ó, até tal número da OAB, vamos advogar aqui. Não tem aquela categoria peso leve, é verdade. Peso pesado. Você já senta numa mesa com um tubarão. É verdade. Já chega ali com a pessoa que tem 20 anos de experiência e você tem de se posicionar na frente do seu cliente e não pode mostrar nenhuma insegurança. Ele está certo de que contratou o melhor advogado. E o fez. Sim, é verdade. Só que você tem de passar por esses percalços. Então, eu acredito que a maior dificuldade que eu encontrei ao começar a advogar é essa paridade. O direito, ele já te coloca numa mesa com pessoas grandes e você tem de defender como um leão aquilo, ou senão o direito do seu cliente sucumbe. Exatamente. E doutor, o senhor lembra quando que foi essa primeira audiência, não? Foi assim que eu me formei. Eu me formei, eu consegui passar no exame da OAB ainda estudando. Que legal, parabéns, doutor. Obrigado. No 9º semestre eu já passei no curso na OAB. Na OAB. Então já estava aprovado. Assim que eu terminei o curso, eu fiz o devido processo e já fui para a mesa. Olha. Já sentei ali e falei, agora eu vou começar a trilhar o meu caminho. O estágio já foi... Já foi ali na prática. E aí, quando eu cheguei, né, tem todo aquele ponto de você não saber mexer no sistema e tudo. E aí, eu vi ali que era uma dificuldade que não seria só naquele momento, mas ela seria constante, que é você não ter essa separação entre conhecimento. O conhecimento está para todos. Então, se nós não nos aplicarmos, se nós não dedicarmos a estudar constantemente, o direito, ele não me assustou, mas ele me deu um alerta nesta questão. Se não estivermos atentos, estudando constantemente, o tubarão come o Nemo. Eu vi um post que direito é estudar 5 anos para saber que você tem que continuar estudando a vida inteira, né? Exatamente. Então, com certeza é isso, né, doutor? Exatamente. É todos os dias, né? São todos os dias 1% a mais, né? Sempre um pouquinho a mais que a gente tem que estar ali estudando. E quando o doutor se formou, qual foi a área do direito que o senhor começou atuando? Então, inicialmente, os primeiros clientes que vieram da área trabalhista. Certo. Da área trabalhista. Eu tinha uma facilidade com o direito trabalhista, uma facilidade com o direito empresarial e tributário. Porque a minha primeira formação foi contabilidade. Entendi. Então, para eu chegar no sonho do direito, eu transitei e transito ainda pela contabilidade. Então, a oportunidade que eu tive através da contabilidade me gerou meios para poder acessar a faculdade de Direito. E quando eu cheguei ali, eu já tinha uma base do estudo de contabilidade. Então, apesar de nós não fazermos a audiência, tudo ali dentro do mundo jurídico, nós já aplicamos muita rescisão, cálculo, então eu já cheguei mais seguro por causa dessa questão. E aí eu comecei ali os primeiros clientes na área trabalhista e buscando os empresários. Entendi. Na sequência. Nossa, doutor, fica bem mais fácil mesmo quando, né, você já era um contador e acho que isso ajudou muito, né, tanto na faculdade quanto nos primeiros trabalhos. E tem algum trabalho, algum caso, algum cliente que o senhor se recorda? Tem bastante casos, né, quando a gente começa a juntar os dois, tanto a contabilidade quanto o direito, aí nós já estamos falando de um direito tributário. Direito tributário, ele me acende muito a luz quando nós fazemos economia, planejamento. Então, eu acho que é o ponto mais forte do direito tributário, dia a dia, esse planejamento. Então, um dos planejamentos que a gente fez, estruturou com o cliente para que ele pudesse alavancar um crescimento, é uma coisa que me veio à memória.
não é da área específica do direito, mas um cliente, que ele começou com faturamento de R$342 por mês, desculpa. Ele começou com faturamento de R$342 ao mês. Ele trouxe um planejamento, nós estruturamos, começamos a desenhar aquilo junto e agora, recentemente, menos de 6 anos, ele saiu de R$342 ao mês para 18 milhões ao ano. Nossa. Então, o bom planejamento alavanca o crescimento da empresa. Então, eu acho que... Impressionante, né, doutor? Essa junção de organização contábil, tributária, jurídica, bem estruturada, com o poder de crescimento que a pessoa carrega, o empreendedor consigo, eles levam a pessoa para um próximo nível. Esse é um caso aí que eu considero como um caso de sucesso. Com certeza, com certeza. E hoje, atualmente, em qual área o senhor trabalha, o doutor trabalha? Hoje, eu sou responsável dentro do escritório de contabilidade, então eu sou empreendedor contábil. Muita gente se conota ali como contador. Hoje, ser contador é você entender só contabilidade. Empreendedor contábil, você precisa trafegar ali por vários ambientes. Então, eu me classifico hoje como empreendedor contábil. Dentro da área jurídica, eu faço a parte mais ali do apoio ao empresário, com o direito empresarial e o direito tributário. Doutor, o honorário é alto, né? Porque com tantos atributos, cada atributo que o doutor falou aí, eu falei, não, então acho que o honorário 10% a mais, mas 10% a mais, 10% a mais, porque é bem... O difícil não o difícil não é cobrar o honorário, o difícil não é tributar o honorário, o difícil é o cliente. Se o cliente arrastar para cima, a gente resolve o problema dele e os dois ficam felizes. O bom do direito tributário é que normalmente você ganha em cima de uma economia para o cliente. Sim. Então, essa é uma boa área. Exige muito conhecimento, como todas. A do previdenciário eu classifico como uma espécie do direito tributário. Sim, sim. Né? O direito tributário ele tem várias subclasses e o direito previdenciário ele está em uma. Precisa entender sobre tributação. Sim, com certeza. O que nós chamamos de INSS, que na verdade é a contribuição patronal, quantos anos contribuiu. Então, o previdenciarista, ele é um tributarista mais especificado. Com certeza. Mas também precisa saber cobrar, hein, doutor? Com certeza. Doutor, e hoje, especificamente, o senhor ajuda muitos advogados, né? Não só os que estão iniciando, mas aqueles também que às vezes não têm toda a informação em relação aos tributos. Exatamente. Como é que funciona? Então, sendo primeiramente um contador, eu fui estudar a contabilidade e aplicar. Me tornando advogado, eu senti a dor do advogado. Eu vi qual é a dor dele tendo um escritório. Nós temos um escritório de contabilidade e um escritório de advocacia. E aí, dentro do escritório de advocacia, eu vi, primeiro ponto, quais são as oportunidades que nós temos para economizar imposto? É a pergunta. O advogado, por si só, muitas vezes, ele não quer falar de imposto, porque ele quer só se atentar à área dele. Ele costuma brincar. De contas, eu só entendo 30%. Sim. Eu falei, se você aprender a de 50%, o jogo melhora. É verdade. Então... E o senhor está aqui hoje para ensinar a gente, né, doutor? Passar de 30 para 50. E aí, esse é o mecanismo. Por exemplo, quando o advogado, ele estrutura a sociedade dele, muitas vezes ele vai pagar um imposto de forma melhor para o contador. Vou te enquadrar no simples, não porque é melhor para você, o advogado. Eu vou te enquadrar no simples porque é melhor para mim, o contador. Vai dar menos trabalho, vou receber mais honorário de contabilidade e o seu imposto vai ser maior, mas para mim, para o meu escritório tá bom. A minha visão não é essa. O que é melhor para o advogado. E aí, mesmo que dê mais trabalho, para ele vai ser melhor. E aí, muitas vezes, a pessoa perde a oportunidade. A palavra de Deus fala que, né, meu povo perece por falta de conhecimento. Às vezes a pessoa tributa um ISS variável no simples,
quando na verdade se ela for para o lucro presumido e trabalhar com ISS fixo vai ser muito rentável. Isso tem aqui no estado, na cidade de São Paulo, tem em vários municípios, mas muita gente não aplica, só paga a guia do DAS. Será que é o melhor? A pergunta é essa, será que é o melhor? E a pergunta que eu deixo, será que o meu contador, o contador do advogado, está fazendo o melhor serviço para o escritório dele ou para o meu escritório de advocacia? Eis a questão, né, doutor? É uma questão importantíssima. Exatamente. Então, hoje nós temos essa mentalidade dentro do nosso escritório. Nós vamos buscar dentro da lei o melhor para o escritório do advogado, para que ele possa cuidar dos seus clientes e nós possamos cuidar dele. Buscando ali oportunidades. Como eu falei, um exemplo é o ISS fixo. É uma oportunidade que muitos escritórios não conhecem, não conversam. Ah, mas quais as outras que tem? Aí nós vamos estudar caso a caso. Vai registrar o funcionário? Existe um planejamento? Sim, existe. Às vezes não precisa pagar os 20% de INSS da folha do escritório. Porque o escritório de advocacia, ele é tão peculiar na tributação que apesar dele estar no Simples Nacional, ele paga a contribuição patronal, ou seja, o INSS, à parte. Uma folha de 100 mil reais, um escritório de advocacia vai pagar 20 mil só de imposto. Se você tiver ali 100 mil pessoas, 100 mil reais de folha, você vai pagar 20 mil só de INSS patronal. E esse 20%, dentro de um bom planejamento, é possível que você, dentro de um bom planejamento, com licitude, você economize esses 20 mil. Entendi. Doutor, e o advogado que iniciou agora, que acabou de pegar a OAB, e aquele advogado que já atua há muito tempo com escritório maior, né? O doutor consegue analisar tanto para um quanto para outro, para analisar o que é melhor, né? Qual o conselho que o doutor daria para esse advogado que está iniciando? Então, primeiramente, pense em estruturar. Pense em estruturar porque se você for crescendo e depois você estruturar, fica pesado. Então já comece estruturando, porque a estruturação, assim como o estudo, ela é contínua. Sim. Não existe um dia que você acorda e fala, está tudo estruturado. Então comece a pensar, eu comecei a advogar, eu tenho uma renda de até 30 mil reais ao ano, que dá mais ou menos ali 2.500 por mês. Aumenta isso, doutor. Não, o início, infelizmente a realidade de muitos é certo, essa. Tá bom. Então, vamos imaginar que uma pessoa comece advogando ali com 3 mil reais de ganho. Certo. Às vezes de questão informal. Então, até 33 mil, hoje, ela pode declarar isso de forma isenta. Entendi. No seu imposto de renda. Ela subiu um pouquinho, começou a ganhar 5 mil reais, vai passar para quê? Para tributação da pessoa física já pagando imposto. Entendi. Se ela subir mais um pouquinho e chegar a 10 mil reais, o que ocorre? Na pessoa física, ela vai pagar 27,5%. Sim. Aqui que está um pulo do gato. Isso. Um profissional da advocacia que ganha 10 mil reais, na pessoa física, ele está sujeito a pagar 27,5% de imposto de renda. Quando, na verdade, se ela tributar isso no CNPJ, ela paga apenas 4,5% de imposto. É uma diferença muito grande, né, doutor? Você entendeu? Então, nós estamos falando, vamos falar isso em anos, só pra gente ter uma dimensão. Se a pessoa recebeu ali 15 mil reais por mês, dá um total de 180 no ano. Ela vai pagar na pessoa física, ela trabalhando com isso, 27,5% arredondado. Só que se ela trabalhar com a pessoa jurídica, ela vai pagar 4,5%. É muito. Não tem nem o que pensar, né, doutor? Não tem nem o que pensar. Só tem um problema. Muitas pessoas, elas vão trabalhando de forma informal. Tá. Elas trabalham no CPF, correndo todos os riscos. Esquecem uma coisa. Hoje deu certo, então eu vou continuar. Esquecem do prazo prescricional. Da Qual o prazo, doutor? 5 anos.
E eles deixam para fazer ali no 4 anos, 10 meses e 20 dias, não é? Exatamente. O peixe, na hora que nós estamos pescando, não sei se você pesca, mas se você pescar, o peixe, na hora que ele dá primeiro toque no anzol, não é para você puxar, é para você deixar ele ir. Entendi. Quanto mais longe ele for, mais certo ele está de que nada vai acontecer. Na hora que você dá um leve toque, ele vem e é fisgado. Na minha visão, a Receita Federal ela trabalha dessa forma. Entendi. Ela dá o espaço para você fazer. E aí você está fazendo. Dentro dos 5 anos, ela vai lá e te avisa. Opa, vem aqui e me explica. O pessoal chama isso de malha fina, auto de infração, notificação. Vem aqui e me explica o que ocorreu. As contas não batem. Sim. E aí o que ocorre? Aquilo que era para ser 27,5%, que já é alto, vem com multas e juros. Sim. E aí, às vezes, o cara estruturou um patrimônio. Às vezes conseguiu. Grande patrimônio, pequeno. E aí ele começa a colocar em risco o patrimônio dele por causa de uma ação impensada. Sim, doutor. Ele, de repente, construiu a casa dele, conseguiu um bom carro e não tem ali como fazer uma manobra legal para que não possa dar uma fraude à execução, alguma coisa. Então, como diz aquela velha máxima, o direito não socorre quem dorme. Sim. E a Receita não dorme. Sim, com certeza, doutor. E quer dizer, se você tem a possibilidade de regularizar, né? E como você falou, já começar desde o início, né? Já com essas possibilidades, contratando um bom profissional, né, doutor? Por que deixar e esperar para que aconteça alguma coisa no seu CPF, né? Você como pessoa física, para depois pagar muito mais do que esses 27,5. Não vale a pena. Sim. Não vale a pena, porque isso está ligado também a outro ponto que não é ensinado na faculdade de Direito. Questão da mentalidade. Sim. Se nós estruturarmos a nossa mentalidade para pensar, não como advogados, tão somente, mas para pensar pensarmos como empreendedores jurídicos. É uma nova mentalidade, né, doutor? Exatamente. Porque imagina, você... eu perguntando no escritório recentemente, perguntei, você pretende advogar por muito mais tempo? A resposta foi, eu já estou pensando na minha aposentadoria, eu aguento mais 5 anos. Ou seja, se você for somente o advogado, fica estressante. Então você tem de fazer conexões, você tem de fazer parcerias para que aquilo seja mais suave. Ou seja, então a mentalidade não pode ser mais o advogado. Artigo tal, artigo tal, artigo tal. Ok, eu saí de um CPF, constituí o CNPJ e agora eu empreendo. O que eu preciso fazer? A primeira coisa é começar a trabalhar a minha mentalidade de empreendedor. E esse posicionamento, ele vem com a estruturação de, a minha empresa, ela vai ser cuidada. Eu preciso trabalhar para que isso ocorra, mas eu preciso contratar mais uma pessoa. Qual é o custo disso? Eu preciso fazer uma provisão de um processo. Vai sair quando o MLE? Não sei. Mas quando ele sair, o que eu vou fazer? Aonde eu vou aplicar? Então, tudo isso é mentalidade de empreendedor, não somente de advogado. E aí, eu acho que é uma grande oportunidade para que todos os advogados reflitam. Você somente quer ser um advogado e ter 2 braços? Ou você quer ser um empreendedor e contratar mais 2, mais 2, mais 2, 4, 6, 8 braços e aumentar, exponencializar o seu crescimento? Mas você não sabe. Eu comecei aqui, no máximo eu vou ter uma salinha. Eu pensava assim também. Mas os planos que Deus tem para você, você não sabe. Se você fizer o bom esforço, meu irmão, se prepare, que a bonança, ela vai te procurar. Você tá entendendo? Porque é assim. Eu também não pensei em ter um escritório hoje. Lá nós temos, lá dentro do nosso corpo contábil jurídico, temos 25 pessoas trabalhando. E quando virou essa chave, doutor? Então, não tem um dia que vira a chave. É constante. Entendi. É constante. Porque assim, eu não acordei um dia e tive uma determinação. Eu vou fazer isso. Eu fui caminhando com pessoas que pensam assim e tirando aquelas pessoas ou pensamentos que não pensam dessa forma. Entendi. Que pensam que, por exemplo, normalmente, vou te dar um exemplo.
Normalmente a pessoa pensa, sextou. O que é sextar? Já tem um pensamento. Se eu falar sextou, já tem um pensamento. Sim. Sextou é uma sexta-feira. Mas se você andar com quem sexta toda sexta-feira, meu amigo, você já vai trabalhar a quinta pensando que sexta é feriado e que segunda você vai trabalhar só o pó da rabiola. Sim. Entendeu? E segunda nem se fala, né, doutor? Entendeu? Então, isso é mentalidade. Então, a mentalidade não é uma coisa que nós vamos construindo. Ó, eu quero empreender, então eu vou dar um passo de empreendedor. E, sobretudo, na área jurídica. Então, eu vou empreender, o que eu preciso fazer? Eu preciso estudar um pouquinho de marketing. Afinal, eu não vou ter um posicionamento. Por que vai me contratar e não o outro? Sim. Aquele que não é visto não é lembrado. Qual o seu diferencial, né? O que vai fazer o cliente te lembrar? O que você fez de bom pro seu cliente que, se alguém soubesse, te contrataria? Então, se nós não estivermos posicionados nisso, aí conta isso num churrasco na sexta-feira. Sim. Você conta, mas no lugar errado. O resultado vai ser o errado. Contar as coisas certas no lugar errado se torna errado. É verdade. Então, vai contar o seu resultado para sexta-feira, seu cliente fechou um contrato de 100 mil, você tá feliz, vai lá e sextou. Beleza, quem vai contratar? Vocês vão ver quem vai pagar a conta no final. Aí, beleza, pagou a conta, segunda-feira tá com a ressaca, veio aqui. Então, beleza, não tem nada contra isso, só que isso é mentalidade. Sim, então, sem dúvida. Então, o que ocorre? Ó, eu posso comemorar, posso sextar, nada contra, como eu falei. Mas eu preciso fazer o seguinte, eu preciso me posicionar com a minha imagem. Qual vai ser? Eu quero passar essa imagem. Ah, mas eu sou pobre, sou aquilo, não tenho condição. Eu também fui. Sim. Também fui. Eu não tinha um coelho, um alface para dar pro coelho. Nem o coelho eu tinha, nem a alface. Então, não tinha nada. Mas conforme a gente predispõe a fazer acontecer, Papai do Céu vai abençoando. Amém. Ele vai abençoando. Aquele que tem bom ânimo, ele vai ajudar. Só que o nosso bom ânimo eu me formei em Direito, parabéns. Cara, ótimo. Passou na OAB, você não fez mais que obrigação. Agora você tem de fazer uma primeira coisa, captar cliente. Esse vai ser o seu maior problema, porque esse não vai defender necessariamente você. E como você vai captar cliente? Através do posicionamento. E como você vai organizar para que você atenda esses clientes de forma a crescer? Você só vai fazer isso você empreendendo. E como você empreende? Estudando empreendedorismo. Aí você não vai ver que só a faculdade de Direito não te resolve. Você vai entender sobre marketing, sobre gestão de pessoas, nem que seja você mesmo, a primeira gestão. Sim. Mas você vai precisar entender de gestão de pessoas, gestão de processos, gestão financeiro, a fazer uma conta de 30%, 40%, 50%. Então, não só os 30%. Então, esse é o mecanismo que eu acredito que vai levar os advogados ao próximo nível, a organização. Porque, doutor, é importante, e muitos advogados já têm essa sensibilidade, desse entendimento, que o advogado de hoje não é o advogado de 30 anos atrás, que trabalhava sozinho, né, que era ele mesmo no escritório e resolvia tudo. Hoje não. Hoje a gente trabalha em equipe e com certeza com essa visão de empreendedorismo. Exatamente. E o direito, antigamente, a gente estava aqui num ambiente anterior, numa biblioteca, então você vê, o direito, a pessoa precisava ir até um local, pegar um livro, estudar. Hoje não. Um tempo atrás, a pessoa pegava tudo pelo Google. Sim. Hoje nem pega mais pelo Google. Hoje pega pelo ChatGPT. Sim. Então, e aí vem a IA. Então, ela vai fazer o que nós fazemos? Não. Só que se nós não tivermos antenado, o direito não socorre quem dorme. Sim. Eu acho que a tecnologia também não socorre quem dorme. Com certeza, então, doutor. Esse é o ponto que nós precisamos estar atento. Doutor, e o que o escritório do doutor pode ajudar tanto na parte contábil quanto até em relação ao empreendedorismo? Então,
dentro do que nós temos hoje, se o advogado está começando a trabalhar, ele quer uma consulta sobre como ele pode legalizar a forma dele tributar legalmente e de menor custo, menor onerosidade, nós estamos à disposição para isso. Então, orientar o parceiro, o colega ali advogado. Então, ó, eu estou aqui, na minha situação é hoje, mas eu pretendo chegar aqui. Então aí você já conecta com visão. Então, ó, a minha visão é que eu vou estar aqui em determinado tempo. Então, nós vamos fazer uma projeção. Hoje não é o momento de você abrir o CNPJ, porque ainda é mais viável para você. Eu não vou ofertar o que é melhor para o meu escritório. Sim. É o melhor para você. Então, quando você bater esse faturamento, você volta conosco aqui, que nós vamos estruturar o seu CNPJ. E aí nós vamos passo a passo. Eu vou te ajudar nessa questão de empreender. Você vai entender como funciona, basicamente, não precisa saber, mas entender basicamente como funciona a sua tributação, qual é o próximo passo que você pode dar, como é o seu planejamento para 2025 até dezembro e começarmos a planejar 2026. É isso que vai mudar. Então, nós atendemos essa parte contábil de realmente olhar para trazer para o advogado a visão para ele empreender. E qual o custo de você contratar um funcionário, qual que não é. Então, nós pegamos pela mão e juntos nós vamos trocar, porque o advogado vai trazer muito valor para nós, no sentido do que ele já conhece, nós vamos entender os detalhes dele e juntos nós vamos construir essa jornada chamada empreendedor jurídico. Certo. Então essa é o que nós dispomos. Nós dispomos a criar a jornada do advogado legalizando todas as operações financeiras dele para que ele possa crescer, seja na pessoa física ou na pessoa jurídica. Começar na pessoa física, mas vai transitar pela pessoa jurídica, porque o sucesso daquele que acorda todo dia e acredita que se ele fizer repetitivamente, com amor, tudo aquilo que ele faz e conhece, ele vai chegar ao ponto que ele deseja. Com certeza. Doutor, ouvindo o senhor falar assim, quais são as características que você entende que um advogado tem que ter para ser bem-sucedido e também em prol do cliente? Clareza, sabe esses adjetivos? Sim. Clareza, sobretudo, ele não pode ter medo. Tem de ser um homem corajoso, uma mulher corajosa. Acho que a palavra é coragem. A palavra é coragem, então. Coragem. O senhor vai falar um versículo bíblico, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, né? Exatamente, porque temos de ser forte e temos de ser corajoso. A justiça, o direito, não é para fracos. Não permite. Eu concordo plenamente, doutor. E fraqueza não quer dizer que nós não tenhamos nossas dificuldades. Sim. Fraqueza no sentido de se aceitar fraco. A advocacia, ela até permite que entre. Mas ela não permite que fiquem os fracos. Os fracos, eles, no sentido de que, eu não vou estudar. Sim. Esse caso é bom, mas eu vou depois, porque eu tô com medo. Não, você tem de ter, tem de ser leão, leoa. Garra, tem né? Tem de ter garra, determinação. Tem de transpirar o desejo pela mais pura e genuína justiça. Tem de ter isso. Em algum DNA seu, tem de correr isso. Correr não, tirar racha na sua veia. Tem de tirar racha na sua veia o desejo de fazer justiça por alguém. Seja conseguir um LOAS, seja conseguir uma aposentadoria, Sim. seja fazer um planejamento tributário, mas isso é justiça. É a pessoa ter aquilo que dela é de direito. É isso mesmo, doutor. Então, tem de tirar. É isso mesmo. De Doutor, o senhor é casado ou tem filhos? Rapaz, eu sou agraciado com meu casamento. Tenho uma esposa maravilhosa. Ela me diz o mesmo do esposo dela. Tô brincando. Quantos anos de casamento? Estamos para 11 anos de casamento. Temos a Wilma, quem eu deixo um beijo aqui.
Sou casado com ela há 11 anos. Temos um filho de 3 anos, pequeno Matheus, outro beijo. E a Manuele, de 10 anos também, outro beijo. Esse, se eu não mandar, eu apanho. Beijo, papai. Beijo, Manu, e beijo, Matheus. E a esposa, e né? a esposa, beijo também. Agora, a única que eu apanho, se eu não mandar beijo, é da Manuele. Essa é brava. Ah, é? Mulher é bem ligada com o pai, né, doutor? Não, essa não é não. Essa é brava. Brava. Essa é brava. O Matheus já é mais Tranquilo. carinhoso, mais próximo. Manuela, ela é brava mesmo. Mas é totalmente próxima. Mas ela é brava, o gênero. Tá, joia. Ela é brava. Doutor, e como você faz para conciliar esse sangue nos olhos que o doutor demonstrou aqui, essa garra, né, que não corre e tira racha com a advocacia, que tem que ser assim mesmo. E eu fiquei pensando muito, né, enquanto o doutor falava, porque realmente a advocacia não é fácil, né? A gente luta por justiça e a gente lida com o problema dos outros todos os dias, né? E a gente tem que, né, pegar como se fosse nosso para poder resolver e ao mesmo tempo não pegar aquela energia pra gente, né? Para que a gente continue intactos e fortes. E como que o senhor administra, como que o doutor administra família, vida pessoal com o direito? O celular do senhor, o WhatsApp, começa às 5h30, 6 horas da manhã e vai até 11h, meia-noite. Como que o senhor administra? É complexo, mas eu primeiro administro uma coisa que é minha mente. Entendi. Eu administro minha mente. Eu descobri isso e foco hoje, quando eu falo de empreendedorismo, a empresa somos nós. Sim. E o escritório somos nós. Sim. Somos nós. Então, esse escritório, essa pessoa, esse pai, esse advogado, esse contador, ele precisa estar bem. E tomar muito cuidado aonde que busca o bem. Entendi. Em qual situação? Porque a mente, ela está constantemente ligada. 5 horas da manhã, meia-noite, 2, 3, tem cliente enviando mensagem e espera que o atendimento seja imediato. Sim. Então, primeiro ponto que eu aprendi, né, não foi constante, não foi um dia. Dentro da constância eu aprendi que se a minha mente dominar, o meu corpo vai aguentar. Entendi. Mas para minha mente dominar, o meu espírito precisa sobressair. Então eu busco alimentar o meu espírito. E aí ele fala, agora você alimenta a sua mente. Então eu busco, né, sou cristão, busco ali ter o meu momento com Deus. Independentemente da sua religião, eu acredito que o contato seu com Deus vai te levar ao próximo nível. O contato com Deus, porque é você com o contato daquele que te criou. Então, eu me conecto com Deus da minha forma, e aí eu entendo que o meu espírito está recebendo aquilo que eu preciso. E aí eu vou pro meu corpo, começo a correr, eu pratico corrida. Então, o dia que eu corri uma maratona, foram 5 horas correndo, né? Eu não consigo fazer em 4 horas ainda. Mas o que eu estava fazendo? Eu estava falando pro meu corpo, você não desiste a hora que você quer. Nossa, perfeito, você doutor. Não desiste a hora perfeito. Que você quer. E então isso me traz uma energia. Eu tô ali e naquele momento, normalmente, para eu não desistir, o que eu busco? O contato com Deus. Então eu falo, Senhor, me dê força. E aí eu vou encontrando essa força. E ao final, aí eu consigo concluir. O meu espírito alimentou a minha mente foi alimentada pelo esforço e mostrando que ela não deve desistir, não desiste. Aí ao final você conclui ali os 42 quilômetros e aí você fala, cara, se eu fiz isso aqui durante 5 horas, não vai ser agora, o problema vai ter de durar 5 horas, vai ele me abater. Porque em 5 horas ele não vai me abater. O problema é que o problema não dura 5 horas. O problema, ele dura minutos. Sim. A gente não tá preparado para isso. É 1 segundo que a gente explode. É 1 segundo que a gente perde o controle. É 1 segundo que a gente joga tudo pela vala. Então a gente treina a nossa mente para empreender, a gente treina a nossa mente para que a gente possa suportar as adversidades. Porque se a gente não tiver, na primeira vez que não tiver dinheiro para pagar a folha de pagamento, a gente vai entrar numa depressão. A primeira vez que nós perdemos uma audiência,
nós vamos entrar numa culpabilidade muito grande. Então, eu acredito que para nós advogados que trabalhamos 24 horas com a mente e outros empreendedores, precisa cuidar da sua mente. É mente, corpo e alma, né, doutor? Exatamente. Não vai só, eu sou o melhor advogado. Semana passada morreu um amigo meu, 58 anos. Bem corporalmente, todo estruturado, num ápice de empreender. Só que muitas cobranças. Empreender, advogar, é muita cobrança, como você falou. É só problema. Ninguém vem aqui e fala, toma aqui uma solução, doutor. É só problema. Então é isso. Se prepara a sua mente, porque a pancada vai ser 24 horas. Você acorda pensando em problema, dorme pensando em problema. Se a sua mente não estiver preparada, creio eu que você não vai aguentar. E então, isso serve para mim, quando eu estiver vendo esse vídeo, treine sua mente. Porque se sua mente não estiver treinada, você não aguenta. Então, eu acredito que é isso. Quando eu falo de empreender, e não só advogar, é isso. Muitas vezes, vamos lá, data vênia, aprende data vênia, perículo da demora e vai embora. Não, mas e você? A empresa é você. O CPF tem que estar forte para o CNPJ também estar forte, né, doutor? Exatamente. Não dá para ter um CNPJ forte com um CPF fraco. Exatamente. Né? E é isso mesmo. O doutor sabe que inúmeros casos, né, de advogados que, né, têm vícios em álcool, cigarro, né, que não cuidam do corpo. E a gente sabe hoje que a atividade física é extremamente importante, não só para o corpo físico, mas para a mente também, né? Sim. Então, eu entendo que é hora da gente realmente analisar, né? Porque não adianta ter o dinheiro e não ter a saúde, não adianta só ter a saúde e não ter dinheiro. O equilíbrio é fundamental. Exatamente. E eu posso falar sobre o problema do alcoolismo com propriedade. Porque antes de me tornar advogado, eu sofri com o problema do alcoolismo. Porque eu buscava, eu precisava de um refúgio. Todo ser humano precisa de um refúgio. E qual é o refúgio? Por isso que eu bato na sexto. Porque se chegar sexta-feira o seu hábito for sextar, se tirar o sextar, quem é você? Sim. Então, pra mim, eu precisava sextar. E aí eu fui sextando várias vezes, depois eu comecei segundar, terçar, e daqui a pouco o álcool, ele dominava sobre mim. E aí eu fui entender qual que era o problema, era uma fuga. Sim. E aí eu já tive várias dificuldades, como eu comentei no início, com a questão de uma pobreza extrema, aceitação, alcoolismo do pai. E aí eu me vejo naquela situação e começo a sonhar. Na hora que eu começo a sonhar, eu descubro que pequenos sonhos me trazia uma grande contentação, mas eu não sabia nem me posicionar. De repente eu me vejo como o sendual com a grande porta para eu poder descansar ali. E descansava 2, 3, 4 dias. Amenizar a dor. Amenizava a dor. Então eu simplesmente fugia. E aí eu entrava dentro daquela salinha chamada álcool. E ali foi cigarro também, comecei a fumar. E ali foi jovem fazendo isso. Então me viciei em cigarro, bebida, e ali era o meu refúgio. Então, se nós não buscarmos treinar nossa mente, ela vai ser treinada por algo que nos faz mal. Sim. Então, treine a mente é algo bom. Então eu entendi que a minha mente foi treinada em algo ruim. E aí eu olhei e falei, não, eu não quero isso. Aí sim, foi um dia eu olhei e falei, não, eu não quero mais isso. Eu vou buscar. E aí busquei através da minha fé, através de tudo que eu podia para me fortalecer. Me fortaleci e aí eu comecei a falar, não, isso aqui eu tiro, isso aqui eu coloco, isso aqui eu tiro, isso aqui eu coloco. Isso me faz bem. Então é importantíssimo que a gente esteja sempre atento ao nosso CPF, como você falou, para que a gente não busque nas coisas erradas aquele fortalecimento para segunda-feira encontrar com o processo e não fazer sentido. Nossa, doutor, mas eu acho que assim, é muito importante esse depoimento que o doutor deu, porque isso é muito mais comum do que a gente imagina.
E muitas pessoas, elas ou ficam no amanhã eu faço, e não chega nunca. Esse amanhã, essa virada, né? E quando a pessoa tem a consciência de o que tá fazendo mal em determinado momento da vida e o que ela tem que fazer para realmente dar esse upgrade, essa virada, né? E ir pro alto e poder dar, e poder falar isso que o doutor falou de tão importante, que é a mente que comanda o corpo, né? Eu costumo falar, lá, quando a gente atende muito auxílio-doença lá no escritório, que às vezes a pessoa tem um problema físico, mas a mente tá ok, ela pode reverter essa situação, mas quando o problema é na mente, aí o corpo realmente padece, porque a mente realmente é o centro de comando, né, doutor? Exatamente, exatamente. Então, várias pessoas, elas, né, vão ter ali um problema e não vão saber enfrentar, porque não estão dispostas, às vezes, a buscar. A pagar o preço. O tanto quanto buscaram para o mal entrar. Uma certa vez, eu ali no meu momento de oração, eu falei, Senhor, tira de mim essa vontade de beber, porque eu tinha muita vontade de beber. Eu falei, Senhor, tira de mim essa vontade de beber. E o Senhor me respondeu claramente, eu retiro, desde quando você faça o mesmo esforço que você fez para gostar da bebida. Aí eu falei, como assim, Senhor? Ele falou, quando você bebeu cerveja, a cerveja era suave ou era amarga? Eu falei, era amarga. Comparado, nunca bebi, mas parecendo mijo. E ele falou, você bebeu até que ela ficasse fresca e gostosa. Me busque até que eu fique fresco e gostoso. Aí eu retiro a sua bebida. Nossa, forte, né, doutor? Uau. Então, a gente tem de buscar com a mesma propriedade que a gente busca para entrar o mal na nossa vida, buscar para entrar o bem. Aí dá certo. Agora é injusto. Pra fumar, eu não fumei no primeiro cigarro. Eu fiz muito esforço tossindo para que eu pudesse aprender a fumar. Quantas vezes eu ouvi que eu não sabia fumar. Então, até aprender a fumar com elegância, fazer, se é que podemos falar que tem uma elegância em fumar. Mas quantas vezes eu queria aprovação através do cigarro e eu fumava e tossia e não sabia. Então, eu fui fazendo aquilo até um dia aprender. Falei, agora eu tô aprovado. Por mim mesmo, agora eu sei fumar. E aí o dia que eu quero tirar aquilo, eu quero que saia do dia pra noite. Sim. O mínimo do mínimo. O mínimo do esforço que você fez pro mal, faz pro bem. Que aí vai dar certo. O problema é que a gente coloca um cigarro durante 6 meses fumando, sem pegar. E depois joga fora e fala, agora eu não te quero mais. Então o esforço. Doutor, é incrível ouvir a voz de Deus, né? É maravilhoso, é maravilhoso. Ele fala porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Sim. Então isso muda a mentalidade. Opa, quem eu sou eu? Qual é seu RG? Seu RG está lá em Gênesis 1, 26 e 27. Eu sou a imagem e semelhança de Cristo. O que eu fizer aqui tem de ter a imagem e semelhança de Cristo. Isso para mim, para Deus. Então, o que eu preciso seguir? Eu preciso seguir aquilo que Ele me ensinou. E por que eu não sigo? Porque eu não ouço a voz dele. Mas a voz, ela só vai. Você só tá me ouvindo porque teve um convite e eu aceitei e estou aqui. A fala já estava preparada, o seu ouvido estava preparado. Se nós não formos até o local onde ele nos ouvirá, não adianta. Então, agora essa pessoa ouve esse podcast porque ela resolveu conectar. Ela pegou uma frequência na internet que não foi ela que criou, foi alguém que criou a internet há tanto tempo atrás. Ela entrou nessa frequência, agora é só clica no botão e ela ouve que ela é a imagem e semelhança de Deus. Então, tudo que Deus preparou pra gente já está reservado para nós. Nós só precisamos acessar. O problema é que a gente gasta muito tempo fazendo a nossa vontade e não fazendo a dele. Verdade. Aí fica pesado. A gente, na verdade, doutor, é assim, a gente tenta todas as possibilidades, né, do nosso jeito. Ah, não, é assim, assim, assim. Aí quando todas as
portas se fecham, as janelas, e você vê que não tem outra opção, aí você, ó Senhor, né? Sendo que se você já fizesse o ó Senhor, já de pronto, você não teria que quebrar a cara às vezes tantas vezes, né? Encurta o caminho, né? Encurta o caminho. Tem uma piada que diz assim, né? Que o homem tava dentro do shopping procurando uma vaga. E não tinha nenhuma vaga, tudo lotado. Tudo lotado, ele procurando as vagas. E aí, ele falou, Senhor, se aparecer uma vaga agora na minha frente, não tem como aparecer essa vaga. Se aparecer imediatamente, eu me converto e vou seguir o Senhor. Aí, do nada, apareceu uma vaga. Aí ele falou, Senhor, obrigado, não precisa mais. É assim mesmo, né? Que o ser humano faz. Exatamente. Então, eu tenho outro ponto que o cara fala, eu tô doente aqui, já fiz tudo que é possível, a pessoa vai morrer. O médico já fez tudo que é possível, ele vai morrer. Aí falou, não, agora começa Deus. Sim, sim. A hora que termina o possível pro homem, começa Deus. Enquanto for possível pro homem, façamos nós. Na hora que se tornar impossível para nós, aí começa Deus. Só que a gente pode já começar a entender que ele pode tomar conta de tudo. Só falar assim, ó, tá aqui, o que o senhor quer que eu faça hoje? Isso aí é uma prática no nosso trabalho, no nosso propósito, na nossa família, nos nossos amigos. Então, a cada pouquinho que a gente fizer, mas é perfeito? Não, cada pouquinho que você fizer, você vai tendo uma alegria em você, e aí aquilo vai se transmitir, vai impactar, vai mudar vidas. É assim que eu vejo. É isso mesmo, olha, doutora, a gente falou sobre o advogado, o empreendedor, né? Saúde, desafios e ainda pregamos. São os caminhos que eu faço, né? Então, só linkando todos eles. Eu empreendo na área contábil, eu empreendo na área jurídica, eu sou esposo da Wilma, pai do Matheus e da Manu, sou corredor, né, maratonista, me tornei maratonista ano passado, sou missionário, uso os recursos que o Senhor coloca na minha mão para fazer a missão. E dentro disso, hoje, eu levo a palavra do Senhor aonde Ele pedir. Então, aqui em São Paulo, eu levo ela nos presídios de São Paulo, levo nas clínicas de recuperação, para aqueles que acreditam que não tem oportunidade, eu levo. Nas ruas, ontem estava na Fundação Casa Antiga FEBEM, já fui pro sertão diversas vezes para fazer missão lá, para a África. Semana passada estava fazendo em Londres e Portugal. Mas como fazer lá na Europa? Europa precisa de um avivamento. Então, todos esses pontos, desde contador a missionário, é o que Deus quer de mim. Ele não quer só uma área, Ele quer todas. Quando a gente descobre isso, a gente começa a não viver mais por um plano. Eu quero que o balanço feche. Eu quero que a lei saia. Eu quero que o LOAS aprova. Eu quero, Senhor, que faça a sua vontade, porque eu só não quero atrapalhar. E, se possível, usa as minhas mãos para eu te ajudar no que for necessário. Para isso o Senhor me criou. Aí Ele começa a dar força, dar equipe, dar ideias, dá propósito. Aí o homem e a mulher, ele começa a viver por um propósito. O problema é que quer ficar rico, né? Todo mundo quer ficar rico. Busque primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão lhe acrescentadas, exatamente, né, doutor? Exatamente. Então, o processo... Doutor, será que horas são agora? Agora são 5h20. 5h20? Estamos acabando ou dá tempo de mais uma resposta? Dá tempo? 5h08, Não, 5h08. 5h08? O meu relógio é adiantado. Doutor, o senhor pode contar um pouquinho pra gente de como é evangelizar na Fundação Casa? Sim. Bom, evangelizar as crianças lá, porque elas são crianças, mas com uma conduta já de homem e, sobretudo, de homens maus. É complicado. Sim. Porque quando a gente vai ali, você vê, lá eles estão apresentando o olhar da criança, mas quando eles vêm pro vidro assaltar, traficar, infelizmente ali já não tem aquele olhar. E ali é onde está a esperança.
Ontem, por exemplo, eu fui lá, levei a palavra e perguntei para eles ali qual foi o maior lucro que eles tiveram dentro de uma atividade ilícita, um roubo, um tráfico que eles tiveram. E eles falaram, foi tanto, tanto, tanto. E eu falei, quanto tempo vocês gastaram para ter esse ganho? Eu trabalhei 2 horas, modo de se dizer. Sim. Eu investi 2 horas ali naquele assalto, naquele tráfego. E o resultado foi aquele. E eu falei, se somar tudo que vocês fizeram e o valor era considerável, eu ganhei isso num dia. Eles, o que você faz? Eu sou advogado. E aí eles falaram, mas como? Eu falei, porque a gente prepara 10, 5, 20, 15 anos para um dia a gente colher. Sim. Então, preparem, vocês não tiveram uma referência. Tem uma referência aqui. É possível. Mas aí Deus, ele me usou, a minha vida Deus usa grandemente, porque eu passei, como eu comentei, desde a miséria até o problema do alcoolismo, aos 21 anos, tomar álcool puro. Aos 21 anos eu tomava álcool puro. Então eu conhecia a escassez em todos os sentidos. E eu falei, é possível você vencer e tem uma referência, um crédito, um fundamento. É Cristo. Aí eu lanço a palavra. Eis que faço nova todas as coisas, diz o Senhor. Ele está preparado para vocês. E ao ver alguém que está ali efetivamente demonstrando que não precisaria estar ali, cria uma conexão de Deus para que eles possam ver um resultado de alguém que está ali preocupado com eles. E a palavra de Deus fala assim, como vão amar a Deus a quem não vê, se nós não conseguimos amar o nosso irmão a quem nós vemos? Ou seja, ele sabe o tamanho da nossa limitação, então ele fala, é mais fácil você amar quem você vê do que a mim, porque se você amar ele, você está amando o próximo. Se você amar o próximo, você me conheceu. Sim. Então, através dali, ontem eu falei para 9 pessoas essa evangelização, falei da palavra de Deus e perguntei para eles quem queria uma nova conduta com Cristo. Os 9 levantaram. Nossa. Na outra vez que eu fui, foram 30. Nossa, doutor. Então, cada vez que a gente vai, a gente planta. E eu falei para eles, eu tô trazendo a palavra a 9 de vocês. Se vocês saírem aqui e multiplicar por 9, nós teremos 81. Por 2, nós já teremos quase 1.000 pessoas. E 3 vezes, em 10 vezes, nós teremos mais de 1 milhão de pessoas mudadas. Que elas, às vezes, não têm uma referência. Seja uma referência. A minha referência é Cristo. Seja a referência de Cristo na vida de alguém. Então, esses jovens, às vezes, eles passaram por uma dificuldade. Isso não dá nenhuma legalização pelo que eles fizeram, mas eu acredito que efetivamente Deus, ele tem um projeto para cada um de nós. E se nós alinharmos o nosso projeto ao projeto de Deus, nasce um propósito. E eu acho que aqueles jovens ali, nós temos hoje pessoas que vão lá, que saíram de lá. Nossa, incrível isso, né, doutor? Exatamente. Então, é cemitério, mas no cemitério, como diz os racionais, os racionais, até no lixão nasce flor. Sim, então, com certeza. É possível. Não, eu não pesco de tarrafa a quantidade. Eu pesco 1. Foi assim que Jesus pescou. Sim. Pedro pescou 3.000 através só do falar. Então, não é o que eu faço, é o que ele faz por meio de mim. Amém. Ele foi lá e pescou só Pedro. Pedro multiplicou. Passava. Então, multiplicou. Então, que a gente levantar de uma fundação casa, de um presídio, e entender que Jesus é amor, ele pode ser o avivalista dessa nação, talvez do mundo. Sim. Às vezes, o que Deus está precisando para cumprir um propósito está no coração de alguém que ainda não recebeu o amor. E com Deus certeza. É amor. Então, eu vou lá e dou aquilo que muitas vezes eu não recebi. E aí, concluindo, por que eu vou nesse amor? Como eu falei, a história é longa e nem o podcast vai dar a entender. Mas, por exemplo, o alcoolismo, como eu falei, ele me pegou aos 21 anos, eu tomar álcool puro. O alcoolismo percorreu o meu pai, minha mãe com a violência que sofria do meu pai. O alcoolismo levou meu pai a estuprar minha irmã mais nova, que é deficiente. Ele morreu lixado por causa do alcoolismo. Tudo isso
é um plano e ele se cumpre. O plano do inferno é matar, roubar e destruir. E na minha família eu vi se cumprir. Mas o dia que eu entendi que eu tenho a autoridade dada por Deus para reverter não só a minha história e falar aquilo que Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor, então faz sentido. Se alguém tivesse batido no coração do meu pai antes dele entrar no alcoolismo e perguntar o que tinha dentro lá, talvez ele não tivesse cometido e estaria hoje pegando a palavra. Então por isso que eu vou lá dentro da Fundação Casa, eu vou nos confins da terra, eu vou aonde ele mandar para falar que Deus é amor. Independentemente se você ontem matou alguém, se você tá vivo, há esperança. Sim. Não sou eu o juiz é ele. Se ele tivesse te dado a sentença e falado que não há vida, aí tudo bem. Mas se ele deixou a vida, a sentença tá lá em Romanos 1. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Então essa é a minha fé. Amém, doutor. Se nós não falarmos, as pedras falam, né, doutor? Então, vamos falar, né? Exatamente. Muito bom, doutor. É a melhor coisa. E aí o tempo Deus ajusta, a localidade, como, para quem vai ouvir, nem todos ouvirão. Mas... O trabalho quem faz é o Espírito Santo, né, doutora? Exatamente. Então a gente conecta isso com o propósito e aí a gente vai fazendo aquilo que o Senhor pede. Então eu acredito que tanto Fundação Casa quanto o Presídio, há esperança. Sim, sem dúvida. Há esperança para você que está perdido. Perdido, que eu digo, não socialmente, perdido dentro das suas próprias emoções. Eu acredito que Deus tem um plano perfeito para sua vida. Busque primeiramente o reino do céu, busque primeiramente se conectar à vontade de Deus, para que Ele encha o seu coração daquilo que é bom e agradável. E você vai passar por essa dificuldade. Se você está com o sonho de se formar em advogado, como advogado, vai lá. Isso vai se concretizar se você buscar no Senhor. Se você está com o sonho de empreender, vai aumentar. Se você já é advogado, está pensando em se organizar e montar a sua estrutura para crescer, busque no Senhor, porque Ele vai te trazer a sabedoria, não a inteligência, que você já tem, mas vai te dar a sabedoria para você chegar aonde Ele quer te colocar. E aonde Ele quer te colocar é um detalhe que você não está preparado, porque nem os seus olhos ouviram, nem os seus ouvidos ouviram, e nem adentrou o seu coração o que Deus tem reservado para você e para o seu negócio. Amém. Doutor, excelente. O doutor quer passar as redes sociais? Quero sim. Tá. Agleilson, aí eu tenho de quase soletrar, mas AGLE, Agleilson.Rodrigues. Busca lá, Agleilson, que você já vai achar lá. Tá ótimo. Tá, obrigado. Doutor, muito obrigada, viu? Prazer, foi ótimo. Doutora, foi ótimo. Deus abençoe. Obrigada, amém.